Nessa aula específica de Google Analytics, eu vou mostrar para você algumas situações que podem ocorrer na sua conta e que você vai ter a resposta rápida de como resolver alguns problemas. Eu vou colocar aqui algumas situações em que a sua conta às vezes não funciona como esperado e você não sabe como resolver. Eu tenho uma situação aqui que eu estou enfrentando agora e vou resolver esse problema, e é legal que esses problemas ocorram para que quando você estiver vendo essa aula você consiga resolver também. O problema em questão é um problema relacionado à permissão, ok? Só que essa permissão, a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente vai pedir essa permissão, e essa permissão, quem está cedendo essa permissão tem que tomar cuidado para conceder essa permissão para pessoas confiáveis, que você sabe que realmente está cuidando bem do seu site ali, senão pode bagunçar toda a sua conta de Analytics, tá bom? Então olha só a situação que eu tenho aqui. Estou com o meu Analytics aberto, e eu tenho dois Analytics abertos para a gente não se perder. Então eu tenho aqui a conta número 1, que é uma conta que eu estou dentro aqui dos meus relatórios, tá vendo aqui? Cliquei em relatórios, ele vai carregar as opções de relatório para mim, e às vezes ele dá esse erro aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Erro interno, tente mais tarde. Então esse é o primeiro erro, que quando ele começar a acontecer, ele não carrega os dados. Geralmente quando fica assim, dá esse erro interno, quando você atualiza aqui em cima no navegador, geralmente esse erro desaparece, tá? Então eu vou tentar fazer isso, às vezes funciona, às vezes não funciona. No meu caso funcionou, olha lá, mensagem de erro não aparece mais, e os meus relatórios estão carregando. Agora eu estou aqui então na aba de relatórios. Ok, então perfeito, até aqui, beleza. E agora eu vou para uma outra conta, vou mudar de conta agora, vou sair dessa conta que eu estou aqui, observa que eu estou aqui logado com uma conta, eu vou para uma outra conta de Analytics, agora é uma conta diferente, e vou vir aqui em atualizar novamente para ver se está tudo ok, certo, carregou normalmente os dados, eu venho agora em Reports, que seria relatórios em português, né? E aí eu já tenho uma discrepância nas informações aqui. Tá vendo aqui que está escrito Reports? Tá em inglês. Só que se eu for aqui na minha parte aqui administrativa e for lá em preferências, ó, My Preferences seria minhas preferências. A language, no caso aqui, a língua escolhida está português. Ou seja, aqui um primeiro bug do Analytics, e isso ocorre mesmo, tá? O Analytics está passando por uma mudança muito grande dos últimos 10 anos do Analytics, como eu expliquei aqui na abertura desse curso. O Analytics está entrando numa fase mais, vamos dizer, voltada para a inteligência artificial, e ele teve que começar uma plataforma do zero, e esses bugs ocorrem, tá? Então, às vezes, mesmo você colocando em português, os relatórios aqui aparecem com nomes em inglês, tá? Então esse é um pequeno ajuste, um pequeno problema que você tem que entender, tá? Um outro bug muito natural, muito comum que acontece também, eu vou até acessar a outra página aqui só para você acompanhar comigo, ó. Essa página aqui, ela tá toda em inglês, tá? Aliás, toda em português. Se eu vim aqui na opção de preferência, olha lá, vou acessar novamente, ó, começou a aparecer o erro novamente aqui. Talvez esse erro seja porque eu estou abrindo duas contas diferentes do Analytics no mesmo browser, pode ser isso, eu estou suspeitando que seja isso, mas eu não tenho certeza que seja isso. Mas tudo bem, olha lá, atualizou novamente, eu vou agora em minhas preferências e ó, o idioma está português. Então se você for ver, ambos estão iguais, os dois estão rodando aqui em português, certo? Então, dito isso, a gente já sabe que isso é um primeiro bug, não tem o que fazer, tem que aguardar o Analytics atualizar. Outra questão agora, vamos voltar lá em Report, estou na conta número 1 aqui, a conta minha controle, né, para mim mostrar para vocês, e eu vou numa outra conta agora, que é a minha conta de hipótese, para mim testar uma outra coisa para vocês agora. Vou aqui em Reports também, pronto, agora eu estou com as duas contas do Analytics abertas na seção de relatórios. Ó, novamente apareceu o erro aqui, ó. Nós temos que atualizar a página novamente. Bom, dito isso, o que acontece? Eu estou aqui em Reports, e tá vendo aqui embaixo em Reports, aparece para mim biblioteca. Em inglês iria aparecer Library. Então, pela lógica, é para aparecer Library também aqui nos meus Reports. Tá vendo aqui, ó, Reports. Só que tá vendo que aqui embaixo não aparece para mim, ó, desci até o final dos meus relatórios. E o último relatório que eu tenho aqui é um relatório de usuário. E ele não aparece aqui para mim Library. Tá vendo? Então nós temos uma diferença. Aqui eu tenho Library e aqui eu não tenho library. E antes que você pergunte também, antes de eu resolver essa questão aqui do relatório, antes que você pergunte para mim, Robson, mesmo estando em português aqui e aqui estando em inglês, por que tem relatórios diferentes?
Tanto aqui, ó, por exemplo, aqui nessa conta 2, eu tenho 1, 2, 3 grupos de relatórios. Por que nessa daqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 grupos de relatórios? Exatamente. A resposta que eu vou dar agora para você tem a ver exatamente com essa opção aqui de Library, que aqui eu possuo e aqui nessa outra conta eu não possuo Library, tá? Então, para responder essa questão sobre por que aqui eu tenho mais relatórios e aqui eu tenho menos, é dentro da própria Library que a gente consegue escolher os relatórios que eu quero que apareça aqui para mim. Eu já gravei uma aula específica só falando de libraries para você, então se você não fez ainda, você vai acessar o curso nosso de Analytics, você vai vir aqui na opção... Opa, eu vim no curso de Google Ads, calma. O Analytics está mais para baixo. Se você não fez esse módulo ainda, eu recomendo que você faça. É o relatório sobre... Aqui, ó. A aula, nosso módulo sobre biblioteca de relatórios. Aqui eu explico exatamente essas funções que eu estou mostrando para você aqui, que estão aparecendo aqui, tá? Que explicam por que aqui eu tenho mais relatórios do que aqui nesta segunda conta. Essa é a primeira questão. Mas vamos lá, vamos resolver esse problema então. Por que aqui está aparecendo biblioteca e aqui para mim não? Essa conta aqui, eu não sou dono dessa conta. Essa conta eu estou entrando como um usuário convidado. Foi me concedido o acesso. No entanto, esse acesso foi me concedido de forma errada, né? Não é que é errado, mas a pessoa que me deu esses relatórios me deu com restrições. Essa conta aqui, eu sou proprietário dela. Então, por padrão, o Analytics me mostra todas as opções que eu posso estar fazendo aqui. Já aqui, como eu não sou o dono dessa conta, eu entrei como convidado, a gente precisa entrar lá dentro da nossa propriedade ou dentro da conta que foi passada para a gente e ver como é que estão lá os dados de acesso. Como é que eu faço isso? Aqui na minha conta de Analytics eu vou acessar ela, eu venho aqui na parte administrativa, venho em Admin, e aqui em Admin eu tenho algumas opções aqui, como por exemplo, ó, vindo aqui no cantinho aqui, ó, eu venho aqui embaixo em Account e eu tenho essa opção aqui, ó, Account Access Management. Aqui nessa opção, quando eu clico, ele me dá o gerenciamento do meu acesso. Olha só, o meu acesso está aqui, o e-mail é esse, exatamente é esse e-mail que eu estou logado. Se você pegar aqui, ó, você vai ver que é o mesmo e-mail que eu estou logado aqui, ó, maquinacaptação@gmail, ok? É o mesmo e-mail que está aparecendo para mim aqui em Account Access, ok? Mesmo e-mail. E se eu entrar dentro da propriedade que eu estou trabalhando aqui para essa conta, então vamos lá, já fiz uma aula explicando para vocês qual que é a diferença entre conta e propriedade, né? Então a conta é um nível maior do Analytics e a propriedade é essa que eu estou fazendo aqui, SIN Indústria e Comércio Limitada. Aqui dentro da minha propriedade, se eu descer aqui em propriedades, eu vou ter um lugar também aqui que eu vejo as opções Property Details, deixa eu ver se é aqui mesmo, ou se o Google mudou novamente também. Eu acho que o Google mudou. Tinha uma opção também que a gente conseguia em nível, a gente conseguia ver em nível de propriedade, mas agora eu acho que não tem mais. Depois eu verifico essa informação. Se eu localizar isso, eu vou gravar uma outra aula adicionando mais essa informação, mas por hora, o que você tem que entender? Aqui, ó, nessa parte aqui de Account Access Management, ou seria gerenciamento de acesso da conta, você vai clicar aqui e ele me dá o gerenciamento que eu preciso para mim poder estar usando aqui nessa conta. Só que tá vendo aqui, ó, tá em inglês, mas eu vou traduzir para você. Então, tá dizendo assim, ó, you have access, você tem acesso a essa conta, mas você não tem permissão de gerenciamento da conta dos usuários. Sem a regra de administrador, você não pode remover ou adicionar usuários ou mudar as suas permissões, as suas próprias permissões ou permissões de outros usuários. Para gerenciar essa conta e as opções de usuários, você precisa solicitar para que o dono ou o administrador geral dessa conta te dê acesso. Então, na verdade, você tem que vir aqui e apertar essa opção aqui, ó, Request Access. Ok? E aí você vai pedir para a pessoa que está na outra ponta lá te dar acesso a administrador. E aí você vai conseguir fazer aquelas mudanças e vai aparecer também para você a opção de biblioteca. Se você estiver administrando uma conta que não é sua, você tem que vir aqui, solicitar acesso a administrador, confirmar e agora você tem que aguardar. A pessoa ela recebeu no e-mail esse pedido, ela vai abrir a conta dela lá, o e-mail dela, vai dar o acesso para você, você vai voltar e quando você voltar vai aparecer aqui que você não está mais com o tipo de acesso
como, no caso aqui, eu estou com acesso, provavelmente não estou como administrador. Aqui não está mostrando, mas está dizendo que eu não estou como administrador, eu estou provavelmente como editor. Tá? Então é isso que você precisa fazer. Após fazer isso daqui, os relatórios vão aparecer aqui normalmente, como sempre aparecem, só que aí você vai ter a opção também de library, ou livraria, para estar corrigindo essas opções aqui, tá? Para poder personalizar mais os relatórios da conta, tá bom? Então é dessa forma que a gente solicita acesso para administrador e corrige uma série de problemas também que a gente pode estar usando dentro da nossa conta de Analytics. Espero que você tenha gostado. Te vemos numa próxima aula. Até lá!